A Velha que Virava Porco. Olá, Mariana. Desde pequena eu ouvia meu pai contar uma história que ele mesmo viveu. Tudo começou quando ele ainda era jovem e morava no interior, numa região de mata fechada aqui no Pará. O caminho entre as casas eram apenas umas estradinhas de terras, cercada de árvores, matas. Quase todo mundo que passava por ali cruzava com uma senhora, que vou chamá-la aqui de Lulu. Ela sempre estava acompanhada de suas filhas, mas nunca olhava ninguém nos olhos. Ela sempre mantinha o olhar baixo. Com o tempo, o meu pai começou a ouvir histórias estranhas sobre ela. Diziam que a Lulu virava bicho à noite. Alguns afirmavam que ela virava um porco enorme, agressivo, que atacava quem passasse pelo mato depois de escurecer. Mas naquela época ninguém falava isso com certeza. Era só um cochicho de quem tinha medo. Um dia, o meu pai estava voltando de uma pescaria com alguns parentes e tinha anoitecido, e eles estavam subindo o caminho, perto de uma capelinha. E foi aí que eles viram um porco enorme saindo do mato, e este porco avançou para cima deles. Ninguém duvidava, era o mesmo animal monstruoso que todos falavam. O bicho foi direto para cima do meu pai. Ele estava com um arpão de pesca e, num impulso, se defendeu e acabou ferindo ali o animal. No mesmo instante, o bicho correu de volta para o mato. No dia seguinte, eles souberam que a Lulu estava muito mal e iam até levá-la ao hospital. Meu pai, desconfiado, resolveu fazer uma visita para ela e foi ali até a casa dela. Talvez até mesmo por curiosidade, talvez por arrependimento do que fez, pois nessa hora ele tinha quase certeza que ela realmente era aquele porco que todos falavam, o mesmo que o havia atacado naquela noite. Mas ao chegar lá, ele foi impedido de entrar dentro de casa. As filhas da Lulu disseram que ela não queria vê-lo de jeito nenhum. Meu pai estranhou, mas não insistiu. Com o tempo, ela se recuperou, mas nunca mais foi vista andando pela estrada. Diziam que depois daquele dia ela não se transformava mais. Foi como se o meu pai tivesse cortado ali, quebrado a maldição dela. Mas o que assustava todo mundo era que uma de suas filhas passou a apresentar o mesmo comportamento da mãe. Essa filha tinha problemas de cabeça e vivia andando torta e falando sozinha, e ela morava isolada com a mãe. As pessoas diziam que à noite ouviam passos no mato, grunhidos, barulhos estranhos, e que era esta menina, e que às vezes via uma sombra grande rondando a casa. Os mais velhos comentavam que a maldição tinha passado de mãe para filha. Com o tempo, ambas morreram, mas a história não acabou ali. Alguns moradores juram que as netas da Lulu herdaram algum tipo de sensibilidade. Diziam que viam coisas ou ouviam coisas, mas não virava porco. Mariana, meu pai, acreditava mesmo que essa senhora, essa tal Lulu, era o tal do porco, o mesmo que o atacou. E termina aqui o relato. Muito obrigada, um beijo aí pra você. E gente, no estado do Pará tem muitos relatos assim de pessoas que viram bichos, né, animais, né, botos, por exemplo, principalmente relatos de botos, né, que eles saem da água para poder conquistar as moças bonitas e, né, namorar ali as moças, e acontece, né, esses relatos que a gente vê aí, né, dos homens, homens diferentes, né, que aparecem nas festas, conquistam as moças e acabam engravidando ali as moças, acabam engravidando ali as moças e depois desaparece. E a maioria dos relatos, né, desse tipo
vem do estado do Pará, pelo menos aqui pro meu canal é. E este aqui é do estado do Pará, e o pai desta moça acreditava que essa senhora virava o porco. E eu não duvido, tem um relato aqui, um ou dois, não sei, de senhoras também que viravam porcos, né? Que as pessoas achavam que viravam, ou viam que viravam porcos, assim como temas, né, de lobisomem, pessoas que viram cabras, cachorros, gatos, né? Tem algumas coletâneas aqui de pessoas que se transformam em animais, acho que 2 coletâneas, se não me engano, com relatos bem interessantes, né, a este respeito.